O som que quebrou o silêncio daquela madrugada não foi alto, mas foi o suficiente para congelar meus dedos sobre o teclado. Eram quase 2 da manhã. A casa estava mergulhada naquela quietude particular das horas mortas, onde os únicos ruídos são o zumbido baixo da geladeira e o clique ocasional da madeira se contraindo. Eu estava na sala. A luz do notebook era a única coisa que me separava da escuridão completa, finalizando um trabalho que já deveria ter entregue. Foi quando eu ouvi, vindo do andar de cima, claro como cristal, o som inconfundível de uma única bolinha de gude caindo no piso de madeira. O impacto seco, seguido pelo rolamento lento e irregular, que pareceu durar uma eternidade antes de parar. Fiquei imóvel, a respiração presa na garganta, tentando processar a natureza absurda daquele som. Eu estava completamente sozinho. Meus pais e minha irmã mais nova estavam viajando há 3 dias e só voltariam no final de semana. Não havia crianças na casa e eu tinha certeza absoluta de que não possuíamos nada parecido com uma bolinha de gude, muito menos no quarto de hóspedes, de onde o som parecia ter vindo. Meu primeiro instinto foi buscar uma explicação lógica. Um rato, talvez, derrubando algum objeto pequeno, um encanamento antigo fazendo um barulho estranho, mas nada se encaixava. O som tinha sido específico demais, limpo, quase deliberado. O silêncio que se seguiu foi ainda pior, pesado e carregado de uma expectativa que eu não conseguia nomear. A calma. Minha própria casa tinha sido violada por um detalhe minúsculo e impossível, e essa era uma sensação nova e profundamente perturbadora. Eu não costumo contar esse tipo de coisa para muita gente, até porque soa como loucura quando dito em voz alta. Mas quem gosta de ouvir relatos assim, entende como certas experiências ficam martelando na cabeça da gente, exigindo serem compartilhadas, talvez na esperança de encontrar algum sentido. É uma necessidade de tirar o peso do peito, de colocar para fora algo que ficou preso na memória, envenenando a sensação de segurança que um dia você teve. Se você também é desse tipo, que entende o fascínio pelo inexplicável e o arrepio que uma boa história causa, já se inscreve. Isso me ajuda a sentir que não estou sozinho nessas lembranças e me incentiva a continuar compartilhando essas histórias por aqui. Para ser sincero, eu sempre gostei da casa vazia. A quietude me ajudava a focar, especialmente quando eu precisava varar a noite trabalhando em algum projeto da faculdade ou adiantando freelas de design. Sou do tipo analítico, que desmonta problemas em partes menores para resolvê-los. É assim que minha mente funciona para tudo, desde um código de programação até um barulho estranho no motor do carro. Não sou dado a fantasias ou superstições. Para mim, tudo tem uma explicação, mesmo que a gente não a encontre de imediato. Por isso, quando meus pais decidiram fazer essa viagem curta, eu me ofereci para ficar. A ideia de ter a casa inteira só, para mim, com silêncio absoluto e sem interrupções, era o cenário perfeito para colocar minhas tarefas em dia. Era uma rotina, algo que eu já tinha feito dezenas de vezes e que nunca me trouxe nada além de paz. A casa em si não tem nada de especial ou assustadora. É uma construção suburbana típica, com 2 andares, um pequeno jardim na frente e um quintal nos fundos. Mas naquela noite, o silêncio que eu tanto apreciava parecia diferente. A ausência da lua deixou o exterior num breu profundo e as luzes da rua mal conseguiam penetrar pelas frestas das cortinas. Dentro, apenas o brilho amarelado de um abajur e a luz fria do meu notebook criavam poças de visibilidade em meio a um mar de sombras. Os móveis antigos de madeira, que durante o dia pareciam robustos e familiares, agora projetavam silhuetas longas e distorcidas pelas paredes. Cada estalo da casa, cada zumbido elétrico, que antes eram ruídos de fundo ignorados,
agora soavam amplificados, como se o próprio imóvel estivesse tentando me dizer alguma coisa, respirando ao meu redor. Minha tranquilidade inicial começou a se desfazer, sendo substituída por uma camada fina de ansiedade que se instalava na boca do meu estômago. Eu me sentia exposto, vulnerável, de uma forma que não fazia sentido. A casa, meu refúgio seguro, de repente parecia vasta e cheia de cantos escuros que eu nunca havia notado antes. Um arrepio percorreu minha espinha e não era de frio. A temperatura na sala parecia ter caído alguns graus e eu podia sentir o cheiro sutil de poeira e ar parado que descia pelas escadas, vindo do andar de cima. Era o cheiro de um cômodo que raramente era usado, o quarto de hóspedes. E era exatamente de lá que o som tinha vindo. A lógica tentava me manter no lugar, mas um instinto primitivo gritava que algo estava fundamentalmente errado. Tentei voltar ao trabalho, forçando meus olhos a se concentrarem nas linhas de texto na tela, mas era inútil. Cada fibra do meu corpo estava sintonizada com os sons da Gaza, esperando. Minha audição parecia ter se aguçado a um nível sobre-humano. Eu podia ouvir o leve estalo do monitor, o fluxo de água nos canos da parede, o farfalhar distante das folhas na rua. Foram talvez 5, talvez 10 minutos de um silêncio torturante. E então aconteceu de novo. Exatamente o mesmo som. O clique agudo da bolinha de gude batendo na madeira, vindo do mesmo ponto exato no quarto de hóspedes. E o mesmo rolamento lento, preguiçoso, atravessando o assoalho até parar. A repetição tornou a coisa toda infinitamente mais assustadora. Um barulho aleatório é uma coisa. Um padrão impossível é outra completamente diferente. Aquilo não era acidental. A lógica estava se esfarelando. Um calafrio de raiva e medo subiu pela minha espinha. A passividade não era mais uma opção. Quem quer que estivesse lá em cima estava brincando comigo. Era a única explicação que restava, por mais improvável que parecesse. Um invasor? Alguém se escondendo na minha casa? Com a voz trêmula, mas mais alta do que eu pretendia, eu gritei para o teto: "Quem está aí? Eu sei que tem alguém aí." As palavras ecoaram pela casa silenciosa, e a resposta foi imediata e aterradora. O som parou no meio do rolamento. Não diminuiu, não se afastou, simplesmente cessou, como se uma mão o tivesse agarrado no ar. E o silêncio que se instalou em seguida era diferente. Era um silêncio pesado, denso, um vácuo antinatural. Era como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração, esperando pelo meu próximo movimento. Nesse momento, o medo se transformou em algo mais urgente. A paranoia tomou conta de mim por completo. A ideia de que alguém estava lá em cima, ouvindo, consciente da minha presença, era insuportável. Ficar parado na sala já não era seguro. Era como ser um alvo, esperando no escuro. Minha mente analítica tentava desesperadamente lutar, me dizendo que eu estava exausto, que o estresse estava me fazendo ouvir e sentir coisas. Mas meu coração batia descontrolado contra minhas costelas, e um suor frio brotava na minha testa. Eu precisava ver com meus próprios olhos, precisava subir aquelas escadas e abrir a porta do quarto de hóspedes. Eu tinha que confrontar aquilo, fosse o que fosse, para provar a mim mesmo que minha mente estava me enganando. A decisão foi tomada num misto de terror e necessidade de retomar o controle. Com o coração martelando na garganta, comecei a subir as escadas. Cada degrau rangia sob o meu peso e o som parecia ecoar pela casa inteira, anunciando minha aproximação. Eu me movia com uma lentidão agonizante, parando a cada 2 ou 3 degraus para apurar os ouvidos, tentando captar qualquer ruído do andar de cima. Nada, apenas aquele silêncio denso e antinatural. A escuridão no topo da escada parecia uma barreira física, um véu que eu não queria atravessar. O corrimão de madeira estava gelado sob minha mão suada e o ar ficava mais frio e rarefeito a cada passo que eu dava. Eu não estava mais no controle. Estava subindo em
direção à fonte do meu medo, um animal caminhando diretamente para a armadilha, movido por uma necessidade tola de entender o que estava acontecendo. Eu estava na metade da escada, com os olhos tentando se ajustar à penumbra do corredor superior, quando eu vi. Não foi uma ilusão de ótica, não foi um truque da minha mente cansada. No final do corredor, uma forma escura se moveu. Era mais escura que as próprias sombras, uma mancha de negrume com contornos vagos, quase como se tivesse volume. Ela deslizou com uma rapidez impossível da parede esquerda para a direita, passando diretamente pela porta aberta do quarto de hóspedes, antes de simplesmente se dissipar na escuridão da outra parede. Não houve som, não houve perturbação no ar. Foi um evento silencioso, visual e absolutamente aterrorizante. Eu congelei onde estava, um pé suspenso no ar, incapaz de respirar ou de gritar. O que eu tinha acabado de ver quebrava todas as leis da física e da razão. O instinto de sobrevivência finalmente gritou mais alto que a curiosidade. Minha coragem se desintegrou. Sem pensar duas vezes, eu me virei e desci as escadas. Não correndo, mas me movendo de costas, com os olhos fixos no corredor escuro, como se desviar o olhar fosse um convite para que aquilo descesse atrás de mim. Cheguei à sala e me encostei na parede mais distante, ofegante, tentando colocar meus pensamentos em ordem. Foi o cansaço, eu repetia para mim mesmo, uma sombra do lado de fora, um carro passando. Eu estava desesperado por uma explicação plausível. Foi então que o som final e decisivo viajou do andar de cima. O rangido suave e prolongado da porta do quarto de hóspedes se fechando lentamente, seguido pelo clique metálico e definitivo da maçaneta girando e se travando. Aquele som era a prova final. Algo estava lá em cima e tinha acabado de se trancar. Às vezes, quando me lembro daquela noite, eu me pergunto se mais alguém já passou por uma situação assim, onde a lógica simplesmente para de funcionar. E você fica à deriva, no absurdo. Essa sensação de ter sua realidade completamente violada dentro do lugar que deveria ser o mais seguro do mundo é algo que te marca para sempre. É por isso que eu continuo contando essas histórias por aqui, eu acho. É uma forma de processar, de buscar alguma conexão. Se você também sente um arrepio com esse tipo de relato estranho, que mexe com a nossa percepção das coisas, se inscreve no canal. Saber que tem mais gente ouvindo e talvez entendendo esse sentimento me dá força para seguir trazendo mais histórias que, de outra forma, ficariam guardadas. O som da porta se trancando foi como um estalo dentro da minha cabeça. Todo o medo que eu sentia se converteu instantaneamente em uma onda de adrenalina pura e gelada. A lógica não importava mais. A razão havia abandonado o prédio. Aquele era o meu lar, e algo desconhecido o havia invadido. Estava zombando de mim, me encurralando. A ideia de ficar ali, esperando para ver o que aconteceria a seguir, era mais assustadora do que confrontar a fonte do terror. Eu não estava mais pensando, estava reagindo. Minha mente se esvaziou de tudo, exceto de um único objetivo: chegar àquela porta. Corri para a cozinha, abrindo uma gaveta e pegando a lanterna mais pesada que tínhamos, daquelas de metal. Não era uma arma, mas seu peso em minha mão me dava um fiapo de coragem, uma sensação ilusória de preparo. Subi as escadas pela segunda vez, mas agora era diferente. Não havia hesitação, não havia cautela. Meus passos eram pesados e rápidos, os rangidos dos degraus soando como gritos de guerra no silêncio da casa. Eu não estava mais tentando ser quieto. Queria que aquilo ouvisse que eu estava indo. O feixe de luz da lanterna cortava da escuridão à minha frente, dançando descontroladamente com o tremor das minhas mãos, iluminando fragmentos do corredor em flashes estroboscópicos. Cada detalhe que a luz revelava: uma mancha na parede, um quadro torto, a poeira flutuando no ar, parecia sinistro, carregado de uma nova e terrível importância.
O silêncio ainda reinava, mas agora parecia o silêncio de uma emboscada, a quietude tensa que precede o ataque. Cheguei ao corredor superior e apontei o facho de luz diretamente para a porta do quarto de hóspedes. Lá estava ela, fechada, impassível, uma barreira branca e sólida entre o meu mundo e o pesadelo que se desenrolava. Caminhei em sua direção, o chão de madeira parecendo estranhamente macio sob meus pés, como se eu estivesse andando em um sonho. O ar ao redor da porta era palpavelmente mais frio e o cheiro de poeira e de algo mofado e antigo, era mais forte ali. Parei a um passo da porta, a luz da lanterna criando um círculo perfeito sobre a maçaneta de latão. Meu peito subia e descia com uma respiração curta e ofegante. Eu estava ali, estava na frente do desconhecido, e só uma fina folha de madeira nos separava. Minha mão se ergueu, trêmula, em direção à maçaneta. Por um segundo, hesitei, o instinto me dizendo para não tocar, para não estabelecer aquele contato final. Mas a adrenalina me empurrou para a frente. No momento em que meus dedos tocaram o metal, um choque percorreu meu braço. Estava gelada. Não era o frio normal de um objeto metálico em uma casa fresca. Era um frio profundo, úmido, como se a maçaneta tivesse sido deixada em um freezer por horas. Um frio que parecia sugar o calor da minha pele, uma sensação completamente antinatural que fez meu estômago revirar. Era um aviso físico, um sinal de que as regras da normalidade haviam sido suspensas naquele lugar. Era a coisa mais errada que eu já havia sentido. Ignorando o frio que queimava meus dedos, agarrei a maçaneta com força e a girei. Ela não se moveu. Tentei de novo, com mais força, sacudindo-a para frente e para trás, mas estava firme como uma rocha. O clique que eu ouvira não era apenas o da lingueta se encaixando. O pino da fechadura havia sido acionado. Estava trancada por dentro. A realização me atingiu como um soco. Não havia como aquela porta ter sido trancada por dentro. As chaves ficavam do lado de fora. Ninguém além de mim estava em casa. O pânico começou a borbulhar de verdade. E comecei a empurrar a porta com o ombro, batendo com o peso do meu corpo contra a madeira, o som das pancadas ecoando de forma surda pelo corredor. "Abra a porta!" eu gritei, a voz rouca de desespero. Foi no meio de um desses empurrões, com o ombro pressionado contra a madeira, que eu parei, congelei. Por baixo dos ecos das minhas próprias batidas eu ouvi. Do outro lado da porta, incrivelmente perto, veio o som de uma respiração. Não era uma respiração normal. Era baixa, ofegante, quase um chiado, como se os pulmões estivessem cheios de líquido ou poeira. O som estava tão próximo que eu podia quase sentir a vibração através da porta. Era a respiração de alguém que estava com o rosto colado na madeira, ouvindo meus movimentos com a mesma intensidade que eu tentava ouvir os seus. A proximidade daquele som, a intimidade daquela presença foi a coisa mais horripilante que já experimentei. O invasor não estava apenas no quarto, estava ali, a centímetros de mim. Então, tão subitamente quanto começou, a respiração parou. Um silêncio absoluto e total caiu sobre nós. Um vácuo que era 1000 vezes mais pesado e ameaçador. Eu prendi minha própria respiração, meu ouvido agora colado na porta, desesperado e apavorado para ouvir qualquer outra coisa. E foi quando veio. Não foi um grito, não foi um grunhido, foi um sussurro. Um sussurro que parecia vir de uma garganta seca e rachada. Uma voz que era ao mesmo tempo gutural e arrastada, como se as palavras fossem um esforço imenso. A voz não pertencia a este mundo, não pertencia a ninguém que eu conhecesse. Ela pronunciou uma única palavra, e essa palavra perfurou meu cérebro e congelou minha alma. Ela disse: silêncio. Aquela palavra quebrou alguma coisa dentro de mim. Não havia mais adrenalina, não havia mais luta. Havia apenas um terror puro, abjeto e avassalador. O comando sussurrado não me acalmou. Ele me estilhaçou. Foi a confirmação final de que eu estava lidando com algo que eu não podia combater.
Não podia entender e, acima de tudo, não podia desobedecer. Eu não gritei. Eu não fiz nenhum som. Minha mente se esvaziou completamente e meu corpo agiu por conta própria, movido pelo mais primitivo dos instintos. Eu me afastei da porta como se ela estivesse em chamas, me virei e corri. Corri como nunca tinha corrido na minha vida, cego pelo pânico, descendo as escadas aos tropeços sem olhar para trás. Eu não parei para pegar chaves, carteira ou celular. A única coisa que importava era colocar distância entre mim e aquela voz. Atravessei a porta da frente e corri para o meu carro, que estava estacionado na rua. Entrei, tranquei as portas e fiquei ali, ofegante, tremendo incontrolavelmente, com o peito doendo a cada respiração. Olhei para a minha casa. Por fora, ela parecia exatamente a mesma de sempre. Escura, silenciosa, adormecida. Não. Havia luzes piscando, nem figuras na janela. Era uma casa suburbana perfeitamente normal. E essa normalidade externa tornava o horror que eu sabia que habitava lá dentro ainda mais grotesco. Passei o resto da noite encolhido no banco do motorista, com os olhos fixos na porta da frente, esperando, embora eu não soubesse o quê. A cada farfalhar de folhas, a cada carro que passava, meu coração saltava. Esperei a noite inteira pelo amanhecer como um náufrago espera por terra firme. Quando os primeiros raios de sol cinzentos começaram a pintar o céu, a escuridão perdeu um pouco de seu poder. Com o dia veio uma coragem frágil, misturada com a necessidade exausta de confirmação. Eu precisava ver. Saí do carro, com os músculos rígidos e doloridos, e caminhei de volta para a minha própria casa, como um estranho. A porta da frente estava entreaberta, como eu a havia deixado na minha fuga. Lá dentro, o silêncio era diferente. Não era mais pesado e ameaçador, mas vazio, estéril. Subi as escadas com o coração na boca, cada passo um esforço. Cheguei ao corredor e olhei para a porta do quarto de hóspedes. Ela estava aberta, apenas uma fresta, exatamente como estava antes de tudo começar. Empurrei-a lentamente. O quarto estava impecável, banhado pela luz pálida da manhã. Não havia ninguém, nenhuma janela quebrada, nada fora do lugar, exceto por uma coisa. No centro exato do assoalho de madeira, perfeitamente imóvel, havia uma única bolinha de gude. Eu não sei se algum dia vou entender tudo o que aconteceu naquela noite ou de onde veio aquela bolinha de gude. Vendi aquele carro, mudei de casa assim que pude, mas a memória nunca me deixou. A sensação mais assustadora é que eu nunca mais consegui dormir sozinho sem sentir que não estou realmente só. É como se algo tivesse obedecido àquele comando sussurrado, silêncio, e estivesse simplesmente esperando, quieto, em algum canto da escuridão. Enquanto essas histórias continuarem me assombrando, eu vou seguir contando por aqui. É a única coisa que eu posso fazer. Se você quer ouvir mais relatos como este, se inscreve. Isso ajuda demais a manter este espaço vivo, um lugar onde o inexplicável pode ser compartilhado.